Meus amados irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Sagradas Escrituras com vocês. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor. Você que tem a sua Bíblia, já pega comigo porque vamos direto ao ponto. Eu gosto de ir direto ao ponto porque eu gosto de falar muito. Quem acompanha aqui os vídeos já sabe. Então nós vamos estudar e ler o Salmo 64 no vídeo de hoje. Pega aí a sua Bíblia comigo e abre no Salmo 64. Salmo 64, vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer no vídeo de hoje. A minha Bíblia, ela vai ter um subtítulo e vai estar escrito: para o mestre de música, Salmo Davídico. Salmo 64, versículo 1 em diante, a minha Bíblia é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Eu leio primeiro o Salmo inteiro com vocês, depois eu venho comentando as partes que o Senhor ministrou comigo. Então, dito isto, Salmo 64, versículo 1 em diante, vai estar escrito: Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro. Atiram de surpresa, sem nenhum temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o escondem. Mas Deus atirará neles suas flechas. Repentinamente serão atingidos, pelas próprias palavras farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que Ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Meus amados, Salmo 64, já começando a comentar com vocês, é um salmo davídico onde Davi ele está numa situação de perseguição, onde ele se encontra perseguido por muitas pessoas. Nós sabemos que Davi, antes de ser posicionado como rei, antes de tomar posse do trono, ele já ungido como rei, antes de chegar até o propósito dele, ele passou por muitas perseguições e batalhas. Aqui é uma das situações onde Davi se encontra perseguido por muitas pessoas. Saul até contratava assassinos contra a vida dele para espreitar a casa dele e a vida dele. Então Davi foi um homem que sofreu muitas perseguições. Irmãos, a primeira coisa que eu queria observar com os irmãos nesse salmo é a conduta ímpia de um perseguidor. Quando você vê o perseguidor, quando você vai reparar na conduta do perseguidor, na palavra, você vai ver que ele raramente anda sozinho. O perseguidor ele tem um grupo de pessoas, uma roda de escarnecedores. O Salmo 1 diz: aparta-te, afasta-te da roda dos escarnecedores, não sente na mesa dos zombadores. Então você vai ver que normalmente a pessoa não está sozinha. Ela está sempre com alguém e sempre conspirando, sempre falando de uma pessoa como um alvo e tramando coisas contra a pessoa. A primeira coisa que a gente pode observar aqui é que é muito fácil a gente falar: os meus perseguidores, os meus inimigos, as pessoas que me perseguem. Mas a gente tem que tomar cuidado também para a gente não ser esse tipo de pessoa, o perseguidor de alguém. A gente tem que tomar cuidado quando a gente está numa roda de pessoas, ou até mesmo em duas pessoas, que seja, quando a gente não está só, nas conversas que nós temos, no tipo de intenção do nosso coração ao falar de alguém.
porque se tem uma coisa que Deus detesta, é aquele que causa divisão entre irmãos. Há 6 coisas que Deus odeia, 7 que Ele detesta, vai dizer em Provérbios ou Eclesiastes, se eu não me engano, eu vou deixar a passagem aqui. A última que faz Deus detestar tudo é quem coloca irmão contra irmão, quem faz divisão contra irmãos. Então nós temos que estar atentos à cilada de Satanás, porque nós somos humanos, nós somos suscetíveis ao erro. Nós temos que sempre estar vigilantes para não ser perseguidor de alguém, para não causar esse mal, para não manipular, deturpar, insinuar o coração da outra pessoa que está nos ouvindo a não gostar de uma determinada pessoa. Isso é muito perigoso. Nós temos que nos guardar disso também. Segunda coisa que eu observo nesse salmo, irmãos, a gente vai ver que os ímpios, eles tramam as ciladas deles, eles fazem todo um plano, um planejamento, estão juntos. Aqui vai dizer que no versículo 5, animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem, quem as verá? E no versículo 6 vai dizer, tramam a injustiça e dizem, fizemos o plano perfeito. Então eles maquinam, eles meditam no mal, eles meditam em como emboscar a pessoa, como falar uma palavra de segunda intenção. Vai dizer que, Davi aqui dizendo que eles repentinamente jogam palavras envenenadas como uma flecha. Uma pessoa maligna, com segundas intenções no falar, sempre alfinetando, sempre lembrando de um erro do passado. É uma conduta ímpia, uma conduta maligna, uma conduta de quem está a caminho do inferno, infelizmente, porque essa conduta é demoníaca. O Espírito Santo de Deus carrega o caráter puro. A pureza traz a sinceridade, a luz, a paz, a transparência e joga por terra todo qualquer tipo de mal. Você vai ver o espírito que a pessoa carrega pelo caráter do espírito que ela fala. Por qual espírito ela opera? Ela se inclina para as coisas do mal ou se inclina para as coisas do bem? Você tem discernimento dessa forma. O Espírito Santo de Deus carrega um caráter muito forte de amor, misericórdia, justiça, paz, luz, piedade, sabedoria. Então você vai ver que pessoas insensatas, pessoas que tramam mal, fazem piadinha de segunda intenção, te lembra do seu erro, joga alguma coisa na tua cara, fala palavras sujas assim, com um cunho até sexual, um cunho sujo, falam palavras envenenadas, lançam flechas contra você. São pessoas que duvidam de você, enfim, têm uma conduta, um caráter sujo, o que não provém de Deus. São ímpios, e você vai ver que na palavra de Deus os ímpios tramam, mas no final eles sempre se dão mal. Você que está vivendo por um período de perseguição, não desanime, porque parece que eles sempre se dão bem, parece que está demorando a mão de Deus, fazer justiça em alguma coisa. Claro que não cabe a nós pedir isso. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, pedindo misericórdia pela vida deles, para que eles se convertam, sejam salvos. Não é o nosso papel pedir justiça para que Deus mate ninguém, pelo amor de Deus. Não é para fazer oração de feiticeiro, é para a gente frutificar nesses momentos onde a gente recebe afrontas. É os momentos onde Deus quer ver se nós frutificamos realmente, amamos nosso inimigo, oramos por ele. Então nós temos que revelar frutos bons quando as pessoas, mesmo que elas revelem frutos ruins para nós. É esse o poder do Evangelho através da nossa vida. É esse brilho, é esse sal da terra que o Senhor Jesus quer ver através da nossa vida, que nós façamos a diferença, não como as pessoas do mundo que normalmente revidariam, normalmente elas guardariam rancor e planejariam mal para dar uma moeda de troca, dar o troco, Mas Ele quer que nós estejamos uma conduta celestial, não dessa terra, mas sim os frutos do reino. Então guarde sempre seu coração puro diante de Deus e diante do seu próximo, porque por mais que as pessoas façam maldade, hoje, se você guarda uma conduta
certa, uma conduta correta, uma conduta no Espírito Santo frutificando, o Senhor, no seu tempo, Ele vai se levantar em seu favor. E vai estar escrito no versículo 7: mas Deus atirará neles as suas flechas, repentinamente serão atingidos. Irmãos, você receber uma flecha do diabo, beleza, é ruim, é péssimo, é horrível, uma dor de cabeça, é um acidente, alguma coisa que acontece, mas o Senhor, Ele te protege, te ergue de novo. Mas você receber uma flecha de Deus, na verdade o diabo, ele manda seta, mas Deus manda flechas. Flechas são certeiras e são mais estruturadas, mais afiadas do que setas. Flechas de Deus, não queira receber, porque a flecha de Deus, ela é dolorosa e ela é fatal, porque o nosso Senhor é amor. Mas Ele também é um forte guerreiro contra quem se opõe à conduta santa da justiça, a conduta contrária ao seu reino, a quem se levanta contra os seus filhos, contra os seus servos. Deus, Ele é o justo juiz, Ele é forte guerreiro, Ele é a nossa fortaleza. Então não se preocupe se você está passando por um período difícil de perseguição, de provação. É Deus que está permitindo mesmo, até para forjar nosso caráter, para nos preparar para batalhas, provações futuras que nós vamos precisar passar, para que nós estejamos blindados e estruturados como uma vacina, né, que você toma. Na primeira vez dói, mas quando vem realmente a doença que vai tentar te matar, seu sistema imunológico vai estar fortificado e você não vai morrer. Então as provações são necessárias e Deus, Ele se levanta por quem se levanta contra os teus servos que fazem a tua vontade. Você combate contra o pecado e muitas vezes as pessoas se levantam contra você, como se fosse você que quisesse, né, falar palavras de afronta, de graça, à toa, como se não soubesse, né, o que está acontecendo, o que acontece na vida das pessoas. Às vezes parece que todo mundo está andando tudo de uma maneira certa, numa conduta certa, levando a vida certa, e você parece que é errado. Mas quando Deus te manda uma palavra para você afrontar, para você dar contra o pecado, pode ter certeza que é o Senhor, a voz dele. Temos que ter também discernimento da voz de Deus. Buscamos discernimento, mas quando é o Senhor que fala, pode ter certeza que Ele te garante. Por mais que se levantem contra a tua vida, você está no caminho certo. Não precisa temer. Não precisa se apavorar, porque Deus, Ele quando se levanta, Ele abate, e Ele abate mesmo quem se opõe contra os santos do Senhor. Então descanse em Deus, porque vai chegar o dia em que você vai olhar para toda essa situação e vai louvar o nome do Senhor. Ele vai abrir novos caminhos de paz, caminhos onde você vai se sentir bem, você vai glorificar o nome dele, se regozijando porque Deus abriu um caminho no mar vermelho para você passar e toda essa provação acabou finalmente. Você vai ter dias de paz, viver dias de descanso na presença de Deus. Último versículo para terminar, que eu quero comentar com vocês, é o versículo 10, onde vai estar escrito: alegrem-se os justos no Senhor, e nele busquem refúgio, congratulem-se todos os retos de coração. Aqui está a senha que o salmista, o rei Davi, ele vai deixar para nós. Quando falta a coragem, quando bate o medo, quando bate a angústia, quando bate a sensação de tristeza, depressão, ansiedade contra a nossa vida, onde nós devemos nos refugiar? Você já tem o refúgio, você sabe aonde ir. Alegre-se os justos no Senhor, e nele busquem refúgio. No momento de tribulação, Deus permite muitas vezes para que nós venhamos nos tocar, para que nós venhamos sentir essa necessidade mesmo para buscar refúgio nele. Dobre os seus joelhos, seja sincero, fale a verdade do que você está sentindo e pensando para o Senhor. Ore no seu coração, ore no íntimo, ore no secreto, fale com Deus. Você não é capaz de aguentar toda essa carga sozinho.
Deus, Ele quer que você dependa completamente dEle nesse tempo de provação, nesse tempo de tribulação, porque daí vem a nossa fortaleza. Nós não podemos vencer as nossas guerras sozinhos. Muitas guerras nós vencemos na oração, na batalha, mas tem guerras que são do Senhor. O Senhor, Ele diz que nós precisamos somente descansar nele, confiar. É aquela passagem, né? Essa peleja não terão que pelejar, porque essa peleja não é vossa, mas sim do Senhor. Então, você precisa buscar refúgio naquele que é o único que pode ser a tua fortaleza nesse tempo, o único que te entende, o único que vê os teus mais profundos pensamentos e sentimentos nessa fase difícil. É Deus. Ele está, muitas vezes, esperando uma atitude nossa para que nós venhamos a nos achegar a Ele, para que Ele venha nos revestir e nos ajudar naquilo que precisamos fazer na nossa missão, nessa aprovação, para que nós venhamos mudar o nível, romper o ciclo, entrar num ciclo novo com o Senhor. É preciso que nós venhamos nos consagrar mais jejum, mais leitura da palavra, que é uma arma muito forte para blindar a nossa mente. O conhecimento traz poder, conhecimento da verdade, a verdade de Deus, a verdade sobre o caráter de Deus. Aqui tem estratégias de guerra, aqui tem estratégias de como pensar, como agir, a direção a tomar, a luz, o discernimento. Então nós nunca podemos nos afastar da palavra. Também o poder do louvor, precisamos sempre estar louvando. Muitas vezes você vai começar louvando sem sentir nada, mas depois de louvar com sinceridade, louvar com todo o seu ser, você vai sentindo a presença de Deus, vai entendendo que Deus está recebendo aquele louvor. Então, esse tempo, esse mês, essa estação é uma estação de florescimento, é uma estação onde Deus, Ele quer te levar a águas mais profundas, mas você também tem que se posicionar, você tem que buscar, você tem que querer. O Senhor, Ele nos chama para uma estação diferente, para um ciclo novo nesse mês, nesse tempo. Então, a única coisa que devemos fazer é confiar, descansar nele, buscar refúgio nele e buscar cada vez mais a Tua presença, a Tua palavra, o jejum, a oração, o louvor, para que nós venhamos nos blindar, porque os tempos vão ser cada vez mais difíceis. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. E isso é certo, isso é mais certo do que tudo. A palavra de Deus, ela vai se cumprir, então tudo vai piorar. Mas o Senhor quer que nós estejamos revestidos, nós que vamos ficar, nós que vamos permanecer nessa terra, precisamos estar blindados do Espírito Santo de Deus. Isso requer sacrifício. Então, o Senhor, Ele tem esse ciclo novo para nós. Mas precisamos estar fortificados e amadurecidos na fé para isso. Meus amados irmãos, agradeço a você que permaneceu até esse ponto do vídeo comigo. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Muito obrigado por permanecer até aqui comigo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor Jesus.